Fala família, segundou, líder absoluto agora, 16 pontos. E finalmente, Tigrinho soltou a carta, Vitor Roque fez seu primeiro gol no Palmeiras. E agora família, o Vitor Roque vai ajudar o Palmeiras com mais gols aí. Então cobertura completa do vídeo hoje, então se inscreva no canal, deixe seu like e bora. Vou colocar a tabela do Brasileirão aqui. Palmeiras na liderança de novo. E aí, pintou o campeão? Ah, sempre. O Palmeiras é sempre candidato a título em qualquer competição, seja aqui no Brasil ou fora. Pelo elenco que tem, pela qualidade dos jogadores, pelo trabalho consolidado do seu treinador e porque é um time muito competitivo, que não oscila. Para pontos corridos, campeonato longo, esse é meio caminho pro sucesso. Boa. É isso, o Gabigol ajudou o Palmeiras, né, Caioba? E o Tigrinho também soltou a carta. Vai, solta a carta. Vamos ver a história desse jogo aí. Quem não sei quem fez a matéria. Solta aí. Vitor Roque! Gol! Desafoga, garoto! Sorrisão rasgado! Pensa num visitante feliz da vida e aliviado. Atacante vive de gol, então vinha alguns jogos sem marcar e ficava me cobrando, trabalhando dia após dia. O jogo contra o Vasco foi em Brasília, mando do adversário. Nem parecia. Estevão já abriu a chapelaria. Primeiro drible do garoto que é liso. Bateu cruzado em cima do Léo Jardim. Fux perdeu! O Palmeiras é daqueles visitantes que time nenhum gosta de receber. Aqui em Brasília, no Mané Garrincha, o time comandado pelo Abel Ferreira defendia uma invencibilidade de 17 jogos atuando fora de casa. 14 vitórias e 3 empates. E essa estatística foi atualizada. A vitória que garantiu ao Palmeiras a liderança do Brasileirão teve participação especial de 2 jogadores que a torcida andava meio desconfiada. Giai é um deles. O lateral argentino ficou perto de deixar o clube, mas com as lesões do Mike e do Marcos Rocha, ganhou uma sequência com Abel e foi eleito pelos nossos comentaristas o craque do jogo. Um dos motivos foi esse lance aí. Tava 0-0, fim do primeiro tempo. Tira Giai de bicicleta sensacional! O protagonista da vitória foi ele, Vitor Roque. Desencantou. O Vasco vendeu o mando e a sua torcida foi menor que a do Palmeiras aqui em Brasília. Uma torcida que certamente ficou muito surpresa quando descobriu que nem Verratti, nem Felipe Coutinho começariam a partida, preservados para evitar lesões. Uma decisão, segundo os jogadores e a comissão técnica, tomada em comum acordo. Coincidências do futebol. No Campeonato Brasileiro do ano passado, uma falha individual de Ryan fez com que a bola sobrasse para Flaco Lopes, que marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Vasco em Brasília. Ontem, novamente na capital do país, uma falha individual de Hugo Moura na área fez com que a bola sobrasse para Estevão, que apenas rolou para Vitor Roque completar o gol de mais uma vitória do Palmeiras sobre o Vasco, o primeiro do atacante pelo Verdão, em 13 jogos. A expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Vocês viram como é que o grupo festejou o gol dele? Isto é reconhecimento do trabalho coletivo, mas é preciso ter paciência. Mesmo sem os jogadores de mais nome do grupo, a equipe fez um primeiro tempo de equilíbrio contra o Verdão. Teve chances com o Lucas Freitas, Lloyd de joelho e a maior delas já nos acréscimos, quando o Everton saiu mal do gol. João Vitor tocou por cobertura e Giai afastou quase em cima da risca. Richard Rios, Fux de cabeça e Gustavo Gomes sem direção finalizaram o que de mais produtivo o time de Abel criou. Quando a bola tinha o destino certo, Léo Jardim fez uma defesaça no chute de Emiliano Martinez. Aí veio a falha de Hugo Moura, o gol de Vitor Roque e o jogo mudou de cara. O Vasco se abriu, mas não foi efetivo a ponto de quebrar uma sequência negativa que chegou a 6 jogos sem vitória. E por pouco não levou mais um. Flaco Lopes recebeu de Paulinho, mas tirou demais do goleiro e lamentou. Acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. Uma derrota do Flamengo para o Cruzeiro, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Está invicto a 18 partidas como visitante.
Eram 12 jogos. É uma sensação de alívio, a verdade é que venho buscando esse gol há bastante tempo, desde quando estreiei, então estou muito feliz. O clube acredita nele muito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Como foi com o GI, vocês estão a ver o GI, mas é fácil, é preciso ter paciência. Com 1-0 sobre o Vasco, Abel Ferreira ultrapassou o Filipão e é agora o treinador que mais venceu partidas, comandando o Palmeiras no Brasileirão. São 86 vitórias. E essa, uma vitória que valeu a liderança do campeonato. Eu nem olho muito para a classificação, queremos somar pontos. Tá só no começo, é verdade, mas líder é líder. Matéria de Renato Cury. Um beijo, meu irmão. O Abel passou o Filipão, Caioba. Pra mim, é o maior técnico da história do Palmeiras. 7ª vitória seguida fora de casa do Palmeiras. Chegou a uma sequência invicta de 18 jogos sem perder longe dos seus domínios. A melhor desde 1996, quando era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, naquele famoso Palmeiras que foi campeão paulista. Palmeiras que vem numa sequência muito boa no Campeonato Brasileiro, se prepara para o jogo contra o Cerro Porteño, que será na quarta-feira pela Libertadores da América. O Palmeiras, líder do grupo, com 100% de aproveitamento, fez um treinamento agora no período da manhã. Já no período da tarde, os jogadores descansam. Amanhã faz outro período de atividades e logo em seguida viaja para o Paraguai para fazer essa partida que a gente sabe o histórico entre Palmeiras e Cerro Porteño, bastante complicado. O que tem funcionado muito no Palmeiras nos últimos jogos é principalmente a defesa do Verdão, que é a menos vazada do Campeonato Brasileiro. Sofreu apenas 3 gols, vem a 4 jogos sem ser vazado. Então a questão, a gente viu muitas mudanças em relação a essa parte, entrada de alguns jogadores, e o Abel Ferreira conseguiu fazer essa gestão muito bem feita da parte defensiva do Palmeiras. Outro jogador que o Palmeiras bastante desempenho muito bom, que o Abel vinha inclusive elogiando, é o Alan. 21 anos, garoto revelado na base do Verdão, quase saiu do Palmeiras, mas acabou permanecendo, jogou a Copa São Paulo, teve o contrato renovado até 2027 e uma multa rescisória de 600 milhões. Ontem o Abel até disse que o Alan é uma máquina, porque corria praticamente o campo todo, consegue fazer várias funções. E agora a gente vê como o Palmeiras vai se preparar para esse jogo da Libertadores para conseguir encaminhar muito bem a vaga para as oitavas de final. Mari e Bruno, volto com vocês. Vamos para os números então do autor do gol do Palmeiras, tá? Com muitos destaques também para outros personagens, como o Vlad trouxe, do Miúdo, que entrou também no jogo. O Vitor Roque com 13 jogos, 843 minutos, que doideira, né? 843 minutos. Até marcar o seu primeiro gol, 19 finalizações, 6 certas. E me chamou muita atenção a palavra do Abel ali, quando ele fala, vou até revelar para vocês, o clube acredita muito nele, não foi uma contratação minha, foi uma contratação da Leila. Até porque o Palmeiras vinha naquele momento de ter que mostrar uma certa força no mercado, né? De que não conseguia trazer o camisa 9. Né, em cima do Palmeiras. Tirar o escorpião do bolso, fazer a contratação e saiu o gol. Porque estava sendo questionado, né, Mar? Ninguém é contratado por 200 milhões de reais e não existe uma expectativa em cima, Não, claro que sim, porque ele sempre foi conhecido por fazer gol, né? É um jogador de grupo, do time, ele colabora. Teve o lance do pênalti contra o São Paulo, que foi com ele e tal. Mas ele sempre fez gol na carreira, né? No Cruzeiro, no Atlético Paranaense, assim. Era o gol a marca. E aí você percebe também que estava faltando um pouco de confiança, né? E sai o primeiro gol, ele até não chega inteiro na bola, né? Ele vai... E a bola veio meio estranha. E ele calcula também o tempo de dar a finalização, né? Ele ia dar mais um passo, sim, ele dá uma travada para finalizar, né? Chega a pegar no braço do Léo Jardim, agora acaba essa história. Agora ele tem que ter sequência, tranquilidade. Ele é um atacante chato na área, chatíssimo. Porque ele não é o cara que vai facilitar a marcação, característica do jogo dele, né? Então, aquela do zagueiro esticar o braço e saber que o atacante está sempre ali, com o Vitor Roque ele é liso, ele sai de um lado, vai para o outro, ele busca espaço, é uma característica diferente. Precisava fazer o primeiro gol. Eu acho que ele vai fazer mais gols, acho que agora ele vai emendar uma sequência melhor. Até porque ele vinha tendo poucas chances para finalizar, não é, em boas condições. Ele tinha feito até 2 gols que foram anulados em lances ali bem ajustados, né, de impedimento.
Mas não é assim, o Vitor Roque tem perdido muitos gols. Não, ele é pouca condição, situação onde ele consegue finalizar. E aí por quê? Porque ele ainda não se adaptou ou porque o time não tá conseguindo criar pro centroavante, Dom? Eu acho que passa um pouco das duas coisas, Bruno. Assim, de uma forma geral, embora o Palmeiras tenha melhorado o desempenho nas últimas rodadas, mas ele chega também num contexto ali tentando se estabelecer na equipe titular. Os jogadores têm também tendo uma mudança importante, né, na equipe ao longo dos últimos jogos, até por conta de lesão, saída de Veiga e tudo mais. Acho que isso também faz parte, mas muito por conta dele, de adaptação ao time que chegou. E acho que você tocou num ponto importante, não é algo que assim era gritante, meu Deus, atuações desastrosas do Vitor Roque, perdendo um monte de gol. Lógico que não era o padrão, não era o que se imaginava. Gols perdidos como a gente viu do Flaco. Tem esse, por exemplo. O Flaco que tava fazendo os gols. Exato. Também é. Mas eu vejo algo que era até natural da questão de adaptação, de se estabelecer no time, chama atenção pela expectativa que foi criada, ainda mais num clube que mais do que precisava dar uma demonstração pro mercado, de buscar um cara tão pesado quanto o Vitor Roque, tinha uma ânsia de anos por um camisa 9. Então acho que isso aumenta a expectativa em cima dele. Então acho que esse gol também vai tirar um peso muito grande, vão sair gols de uma forma mais natural nos próximos jogos, mas eu acho que ter muita calma também em relação a esse processo de jejum, porque pra mim ele é um 9 com a característica do time do Abel, assim, então acho que ele tem tudo pra dar muito certo nesse time do Palmeiras. Mas eu confesso que eu já tava ficando assim, tá na hora de sair. Tá na hora de sair. Até pelo valor, né? Exato. E querendo ou não, o que o Palmeiras estava precisando? Contratar um cara pra marcar gols. E a gente falava que a cobrança era, não, o Palmeiras vendeu jogador pra fazer 1,1 bilhão, né? Que a gente fazia a conta de vendas do Palmeiras. Cara, dá pra fazer uma contratação mais de peso, dá pra arriscar um pouco mais o mercado. Aí contrata o Vitor Roque. E ele não faz gol. E aí, quando o Flaco entrava, era o Flaco que fazia? Falava, se é pra fazer pressão na saída de bola, correr de um lado pro outro e perder gol, tava o Rony, dadas as devidas proporções. Sim. Dadas as devidas proporções. Mas assim, até por acreditar no Vitor Roque, é isso, falar, cara, Vitor Roque faz gol pro pessoal não começar a perder a paciência. E voltar à cobrança e à pressão que existia quando ele chegou no Barcelona. Sim. Que aí você murcha o menino, então ele precisava fazer o gol, né? E lembrando que eu sei que esse é um assunto que hoje a gente até tinha combinado de não falar, mas eu vou falar bem rapidinho. O quê? Ele é um jogador de seleção, né? Ele é um jogador de seleção. Ah, tá. É um jogador de nível de seleção e ele vai perdendo espaço, né? Porque você é um cara visado, é um cara que o mercado conhece, é um cara que você aposta muito. Você começa a entrar nessa de pegar 900 minutos sem fazer gol, você vai perdendo espaço nesse que a gente chama de seleção. Sim. Seleção brasileira. Porque falava do... como o Igor Jesus perdeu, lembra? Sim. Aquele espaço. Família. Que rodada, hein? Palmeiras liderança, gol do Tigrinho, desencantou até que enfim. Palmeiras jogou bem, jogou fora de casa, mais um jogo fora de casa. O Palmeiras segue vitorioso aí, invicto, são 18 jogos aí sem perder fora de casa. E aqui tá a tabela atualizada pra vocês. Palmeiras aí com 16 pontos, né? O Flamengo tropeçou ontem, perdeu pro Cruzeiro. Então o Palmeiras conseguiu aí ultrapassar o Flamengo e seguir na ponta da tabela com 16 pontos. O Bragantino joga hoje, então pode ser que o Bragantino possa empatar, porém depende do saldo de gols, né, para passar pro Palmeiras, mas o Palmeiras continua sendo líder, né? O Cruzeiro tá vindo também atrás aí com a vitória de ontem, 13 pontos. Fluminense, então tá sendo complicado aqui a primeira parte aqui da tabela. Então foi uma vitória heróica do Palmeiras. Esses 3 pontos foi fundamental pro Palmeiras continuar aqui na ponta da tabela, com esse atropeço do Flamengo. O Palmeiras foi muito bem. E não tem como não falar, né, do jogo de ontem. Nosso Tigrinho aí, finalmente, né, depois de muita oração aí, muitos pedidos aí, saiu o gol dele, um passe aí do Estevão, né, numa roubada de bola que o Palmeiras treina, né, foi uma vacilada do Vasco, o Vasco foi tentar sair com a bola aí do seu campo de defesa, o Palmeiras conseguiu roubar a bola e o Estevão deixou o Vitor aí na cara do gol pra ele fazer seu primeiro gol como jogador do Palmeiras. Saiu até na notícia aqui do diário aqui Diez, né, que é o diário da Espanha, né, falou aqui que conseguiu um gol. O Vitor Roque conseguiu um gol aqui pelo Palmeiras depois de 13 jogos, né, sem marcar.
Então aí estão repercutindo. Então é isso que esse jogador traz pro Palmeiras. É essa a repercussão que tem quando um jogador, né, de fora, que é caro, vem e começa a resolver. O Vitor Roque, ele começou a sua jornada agora. Então depois desse gol, acho que ele vai começar assim a jogar melhor, fazer gol. E é isso que o Palmeiras precisa, né? O Mundial tá chegando. O Palmeiras precisa recuperar, né? O Paulinho também, que ainda não tá 100%, mas tá entrando, tá indo bem. Então o Palmeiras tendo esses dois aí 100%, o Palmeiras vai ser muito bom, muito eficaz no ataque, né? A gente não vai precisar de Flaco Lopes, porque, né, ontem a gente tirou o Vitor Roque, poderia até fazer mais um se ficasse até o final da partida. Porém, quando entra o Flaco Lopes, ele recebe umas oportunidades, assim, uns lances que não dá pra desperdiçar. Ontem ele errou mais um gol, de frente pro gol ele erra um contra-ataque ali. Então é incrível como quando o Vitor sai, o Palmeiras consegue ainda ter algumas chances que, se ele tivesse em campo, ele poderia marcar. Mas 1-0, né? Jogou bem, fez o gol, desencantou. É isso que a gente precisa. Porém, não dá pra falar só do Vitor Roque, né, no jogo de ontem, e não falar do Giai. Que jogador, hein? Absurdo, absurdo. Jogou muito bem. O Giai, ele foi fundamental, né, pro Palmeiras ontem. O que ele conseguiu jogar ontem, né? Desarmou, tirou praticamente aí um gol. Ele praticamente fez um gol pro Palmeiras, né? Porque tirar uma bola daquela de bicicleta não é para qualquer um. Então Marcos Rocha, né? Mike, infelizmente vão ficar aí no banco, porque esse moleque aí não dá não. A gente encontrou o nosso lateral, ele e o Piquerez é fundamental, eu acho que agora pro decorrer da temporada. Os dois estão jogando muito, né? São titulares assim que a gente não dá para tirar do jogo, né? Não dá para tirar eles do jogo grande, como aconteceu contra o Vasco. Então é muito importante, esse lateral tá vindo muito bem e só tá crescendo. Eu acho que ontem foi uma das melhores partidas deles, né? Eu acho que a melhor partida do Giai foi contra o Inter, né? Que acho que lá começou, e ontem praticamente ele fez a melhor partida, né, do Palmeiras, até jogando com a camisa do Palmeiras, ele fez a melhor partida. Então ele foi fundamental. Ele e Vitor Roque, pra mim, foram os caras do jogo, né? Palmeiras no primeiro tempo ali não foi tão bem, só que o segundo tempo foi bem, criou mais e conseguiu os 3 pontos ali em Brasília e trouxe aqui para São Paulo. Agora aqui são as notas, né, do time do Palmeiras, né? O Vitor Roque, né, 8 pontos, né? O Facundo não jogou tão bem, mas participou. Felipe Anderson também não jogou tão bem. Não tem como falar do Estevão também. Todo jogo ele tá cravando, se ele não tá cravando, ele tá dando assistência. Então foram 2 jogos aí no meio da semana e ontem que ele deu assistência pro gol. Então ele tá sendo fundamental aqui no meio de campo, né? O Abel, quando teve essa troca com ele aqui, colocou ele no meio de campo para ele ser mais articulado, não ficar só na ponta ali, só tentando driblar 3 ou 4 para tentar achar um gol. Agora ele consegue, né, rodar ali muito bem, achar passes e até fazer gol. Então ele melhorou muito. Richard Rios, né, sem comentários. Ele e o Martinez, para mim, é a dupla de primeiro volante e segundo volante ali, que o Palmeiras não tem como tirar eles. Eles são muito importantes, né, para a construção do jogo, para defensivamente também. Giai e Piquerez, né? Bruno Fux, ele para mim vai ser, o titular. Eu acho que mesmo se o Murilo voltar, para mim ainda continua ele. Ele tem a saída de bola dele é incrível. Ele consegue, né, quebrar a linha ali com o passe dele. Então ele tá sendo muito importante pro Palmeiras, junto com o nosso xerifão, né, Gustavo Gomes, que fez uma partida aí excelente, né? O Everton foi bem. Ele saiu ali numa bola que não era para sair, né? Se não fosse o Giai, a gente ia tomar um gol. Então por isso que o Palmeiras tá indo atrás, né, de um novo goleiro aí, porque o Everton ajudou bastante a gente, porém a gente sabe que ele tem as suas limitações, mas o Palmeiras tá indo em busca de um novo goleiro aí, e para chegar como titular aí, para
né, deixar o Everton um pouco mais não sobrecarregado. E o Palmeiras vai vir muito forte para os próximos jogos, sim. Falando em próximos jogos, agora no meio da semana, né, o Palmeiras enfrenta de novo fora de casa, né, mais um jogo dessa sequência aí, desse mês aí, que foi praticamente muitos jogos fora de casa, né. O Palmeiras aí teve uma sequência muito forte, porém é uma sequência que pro Palmeiras foi muito bom, porque a gente conseguiu vencer todos os jogos fora de casa aí, dessa sequência. Então contra o Cerro Porteño vai ser a última sequência, porque os próximos 2 jogos o Palmeiras vai jogar em casa, né, contra o São Paulo e depois contra o Bolívar, também ou é o Bolívar ou é o Ceará, mas provavelmente os 2 jogos é dentro de casa, então o Palmeiras vai ter uma folga aí jogando dentro de casa, mas vai cumprir esse último jogo aí dessa sequência fora de casa. O Palmeiras vai vir muito bem, né, e é contra o Cerro Porteño. O Palmeiras tá com 9 pontos, vai a 12 se ganhar, vai manter aí o primeiro colocado geral aí da Libertadores. Ótimo resultado, caso a gente conseguir trazer esses 3 pontos. O Palmeiras vai conseguir aí fechar a colocação aí e provavelmente decidir, né, o mata-mata, o segundo jogo dentro de casa, que é fundamental pra gente tentar aí mais um campeonato, mais uma Libertadores aí, ter nosso 4º título aí. Então vai ser muito bom o Palmeiras trazer esses 3 pontos, né, e com esse gol do Vitor Roque aí, que ele possa fazer mais um gol aí contra o Cerro Porteño, começar a ajudar mais o time. E pra finalizar, galera, um meme que eu gostei do Palmeiras Mil Grau aí, ele pegou um vídeo aí, né, do flamenguista. Tu perde o pênalti. Rossi te conhece. Perdeu. De novo, né? O rebote, é muita sacanagem. Mais uma vez, né? Esse flamenguista, ele já filmou a mesma coisa, né? Contra o Palmeiras, né? Quando foi o Everton defendeu, ele comemorou antes. E depois, quando viu que o Everton defendeu, também ficou com essa cara. E novamente ele ataca, né? Faz mais um vídeo. Porém, essa doeu mais, porque foi o Gabigol, né, fazendo gol em cima do Flamengo. Eu acho que pros flamenguistas isso doeu bastante, pra gente só dar risada. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Valeu por vocês estarem aqui acompanhando até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí como foi aí a repercussão do Tigrinho, entendeu? Quem tava na expectativa aí de ele marcar, né? E é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!